A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, alunos do curso médio em Teologia da ETAD, disciplina de Cristologia. Graças a Deus pela oportunidade que temos de estudarmos mais uma lição desta disciplina tão importante que estuda a doutrina de Cristo. Na lição de número 1, falamos sobre a pré-existência de Cristo e aprendemos que Jesus ele já existia antes de vir ao mundo, antes de nascer em Belém da Judéia. Jesus já existia, ele é eternamente subsistente, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, na Trindade. Ele é eterno, nunca teve começo e nunca terá fim. Hoje, na lição de número 2, vamos estudar a respeito de Cristo no Antigo Testamento. Jesus ele é o tema central da Bíblia, é o tema central tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A Bíblia Sagrada traz a história da salvação, onde Jesus, como nosso Salvador, ele é o tema central. Então, a nossa lição de hoje ela é composta por 5 textos. O primeiro fala Cristo revelado na tipologia. O segundo, profecias sobre o nascimento de Cristo. 3. Profecias sobre a vida de Cristo. Texto 4. Profecias sobre a morte e ressurreição de Cristo. E o texto 5. Profecias sobre a volta de Jesus. Muito bem, então nós vamos nesse texto 1 listar várias pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento que prefiguram a pessoa de Jesus Cristo. Então o texto 1 da lição 2 trata justamente dessa questão da tipologia. Cristo é revelado na tipologia. Em primeiro lugar, precisamos entender direito o que é que significa tipologia. Esta palavra tipologia vem de tipos no grego, que significa modelo, elogia, estudo. Então, dentro da teologia, a tipologia bíblica refere-se a pessoas, eventos e instituições do Antigo Testamento. Então, preste bastante atenção, a tipologia bíblica refere-se a eventos, pessoas e instituições do Antigo Testamento que servem de sombra ou prefiguração de pessoas, eventos e instituições do Novo Testamento. Então, são eventos, pessoas e instituições lá do Antigo Testamento que apontavam para o futuro, que apontavam para o Novo Testamento, que se cumpriu no Novo Testamento. Então, a representação inicial lá no Antigo Testamento é chamada de tipo, e a realização dela no Novo Testamento é chamada de antítipo. Então, o tipo lá no Antigo Testamento é apenas uma sombra, é apenas uma imagem um pouco distorcida, não muito nítida da realidade. Já no Novo Testamento, o antítipo já é a imagem exata da coisa em si. Então, na tipologia bíblica, nós vemos aí Cristo também sendo revelado. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, tem uma passagem bíblica muito importante para a gente entender um pouco sobre essa questão da tipologia bíblica. Diz assim, Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Observe aqui que apóstolo Paulo, ele fala sobre várias coisas lá do Antigo Testamento, vários rituais, várias comidas, várias festas do Antigo Testamento, que são sombras das coisas futuras, são tipos de coisas que apontavam lá para o Novo Testamento. Então, o que aconteceu lá no Antigo Testamento são sombras ou tipos que prefiguram algo que aconteceria no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata
das coisas. Então, na lei de Moisés, na revelação de Deus no Antigo Testamento, nós temos a sombra dos bens vindouros, a sombra das coisas futuras, e não a imagem real das coisas. Então, o tipo é apenas uma sombra, e o antítipo no Novo Testamento é a imagem real das coisas. Vamos falar aqui, o comentarista do livro, o autor do livro, ele traz alguns exemplos, né, desses tipos lá no Antigo Testamento e o correspondente antítipo no Novo Testamento. Então ele dá exemplos aqui de 3 tipos de tipologias: tipologias de funções, tipologia de eventos e tipologia de instituições. Então, com relação à tipologia de funções, nós observamos, por exemplo, que o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio de Arão são tipos do sacerdócio de Cristo no Novo Testamento. Tanto o sacerdócio de Melquisedeque quanto o sacerdócio de Arão, são 2 ordens sacerdotais diferentes, são tipos, são sombras que apontavam, que refletiam o sacerdócio de Cristo no Novo Testamento. Então, o sacerdócio de Melquisedeque no Antigo Testamento é o tipo, e o sacerdócio de Jesus no Novo Testamento é o antítipo. Então, são uma tipologia de funções em relação à função de sacerdote. Também você pode encontrar a tipologia de função também no caso de Moisés. Moisés foi um tipo de Cristo porque, assim como Moisés liderou o povo de Israel para tirá-lo, para resgatá-lo da terra do Egito e conduzi-lo em direção à terra prometida, assim também Cristo nos resgatou do mundo para nos conduzir a Jerusalém celestial, a Canaã celestial. Então, essa função de libertador de Moisés, de libertar o povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida, ela é um tipo da função de Cristo de nos resgatar do mundo para nos conduzir a Jerusalém celestial. O nosso comentarista aqui, ele chama a atenção, e é muito importante isso, é que no estudo da tipologia, o antítipo, que é o cumprimento no Novo Testamento, se manifesta sempre superior ao tipo que o prefigura. Do mesmo jeito, a nossa sombra, imagine aí a sombra do nosso corpo em uma parede, a luz é projetada sobre o nosso corpo e projeta a nossa sombra numa parede. Então, aquela sombra, ela não é igual ao nosso corpo. Então, a sombra, o tipo, é inferior à realidade que ela representa. Então, o tipo no Antigo Testamento sempre é inferior ao antítipo no Novo Testamento. Não há, por exemplo, na vida de Cristo, aquelas fraquezas humanas evidentes nos indivíduos que lhe servem de tipo. Então, é importante a gente entender isso, porque não é todo detalhe, não é todo aspecto da vida do tipo lá do Antigo Testamento que se cumpre em Cristo, não. Inclusive, a Bíblia diz lá em Hebreus que os sacerdotes lá do Antigo Testamento, os descendentes de Arão, eram homens cheios de fraquezas, que precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos, por causa dos seus pecados, e depois pelos pecados do povo, eram homens pecadores, mas o autor aos Hebreus diz que Jesus é diferente. Jesus, ele não tinha pecado e não precisava realizar sacrifícios para expiar seus pecados, porque ele não tinha pecado. Então, o tipo, lá no Antigo Testamento, os sacerdotes lá da ordem sacerdotal de Arão, eles são inferiores a Cristo. Arão é inferior a Cristo. Tipologia de eventos. A Bíblia dá alguns exemplos de eventos, de coisas que aconteceram no Antigo Testamento que servem de sombra ou de tipo de eventos que ocorreram no Novo Testamento. Lá no deserto, por exemplo, no livro de Números, no capítulo 21,
mostra aquele episódio em que o povo foi picado de serpentes. As serpentes, aquelas cobras, picaram, né, as pessoas por causa do seu pecado, e muita gente morreu ali, e Deus mandou Moisés levantar uma estaca, um madeiro, e ali fazer uma serpente de metal, e disse que quem olhasse para aquela serpente com fé ia ser curado daquele veneno mortal, ia escapar da morte. E Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 e 15, Jesus interpretou aquele episódio histórico real que aconteceu como um tipo, como uma sombra também do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então Jesus disse em João 3, 14 e 15: do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus fez esse paralelo daquele evento real, histórico, que aconteceu lá no Antigo Testamento. Assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, também importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, é uma tipologia de eventos. Também Gênesis 22 revela a prontidão de Abraão em sacrificar seu único filho, Isaque. Esse acontecimento serve de tipo de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jonas, ele ficou 3 dias, no ventre do grande peixe, ali no mar. Foi um evento histórico, real, que aconteceu. E Jesus, ele faz um paralelo entre aquele evento histórico lá de Jonas e também a sua vida. E Jesus disse, Mateus 12, 40, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então aqui nós temos um exemplo de tipologia de eventos. Esse evento lá que aconteceu com Jonas é o tipo, é a sombra, e o evento do Novo Testamento, que é superior, a morte de Jesus na cruz do Calvário, seu sepultamento e o período que ele ficou sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Temos também eventos, tipologia de instituições, Temos aí o sacrifício de animais para expiação dos pecados, aqueles animais que eram derramados, o sangue daqueles animais que era derramado simbolizava, era um tipo do sacrifício de Cristo. Assim como aquele animal morria para expiar o pecado daquele judeu, daquela judia lá no Antigo Testamento, assim também Cristo ofereceu o sacrifício de si mesmo para expiação dos nossos pecados. Então, o sangue dos animais, dos sacrifícios do Antigo Testamento, ele é um tipo do sangue de Jesus derramado no sacrifício da cruz do Calvário. Por isso que a Bíblia diz, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aquele cordeiro da Páscoa que era morto, que era derramado o seu sangue, ele simbolizava Jesus, o sacrifício de Jesus. João diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem tipologia também do sacerdócio. O sacerdócio de Arão é um tipo do sacerdócio de Cristo. O próprio tabernáculo lá no deserto e o templo construído por Salomão, o templo é fixo e o tabernáculo, que era o templo móvel lá no Antigo Testamento, também são tipos ou sombras de um tabernáculo superior, que é o tabernáculo celestial. Diz o texto sagrado de Hebreus 9, 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu. Então, o tabernáculo terrestre, o templo terrestre era uma figura, uma sombra, um tipo do tabernáculo celestial. A própria lei mosaica também
Os sacrifícios prescritos na lei eram apenas um tipo ou sombra do sacrifício de Cristo, do sacrifício que Cristo haveria de oferecer uma vez para sempre pelo pecado. Então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi único, foi perfeito, é o antítipo, ele é superior ao sacrifício dos animais no Antigo Testamento, que era o tipo. O texto 2 da nossa lição fala sobre profecias a respeito do nascimento de Jesus. Em Gênesis 3:15, nós já temos aqui uma primeira profecia que os teólogos são unânimes em afirmar, em interpretar de que essa profecia se refere a Jesus. Gênesis 3:15, Deus disse: "Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Foi o que Deus disse à serpente, e Deus aqui fala do descendente da mulher que ia ferir a cabeça de Satanás, e os estudiosos acreditam, interpretam de que isso aconteceu no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus morreu para expiar os pecados da humanidade e disse: "Está consumado." Então se cumpriu Gênesis 3:15. Isaías 7:14 diz: "Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel." Esse nome Emanuel, o próprio Mateus, capítulo 1, versículo 23, diz que significa Deus conosco. Então, esse Deus conosco, Emanuel, já está implícito aí nesse nome a ideia da encarnação de Cristo. Então, tem profecias a respeito do nascimento de Cristo. Inclusive, o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, profetizou que o Messias, que Jesus nasceria em Belém, da Judéia. Então, ele disse: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Então ele já estava falando aqui, inclusive no Novo Testamento, o evangelista, ele identifica quando Jesus nasce em Belém da Judéia, ele disse: "Isso aconteceu para que se cumprisse a profecia aqui de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então tem profecias que Jesus ia nascer de uma virgem, tem profecia que Jesus ia nascer em Belém da Judéia, tinha profecia que Jesus seria o Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco, tinha profecia de que Jesus ia pisar a cabeça da serpente. O próprio profeta Daniel profetizou também a respeito da vinda do Messias. O profeta Daniel profetizou a respeito da vinda do Messias, da morte do Messias, na sua famosa profecia da 70ª semana de Daniel, aí do calendário profético, essa 70ª semana que nós cremos que vai acontecer aí no período da grande tribulação. E durante essa profecia ele faz a contagem lá e ele fala, que Jesus virá, que Jesus ia ser tirado da terra, que o Messias seria morto. Então são várias profecias a respeito da primeira vinda de Cristo, do nascimento dele. Texto 3, profecia sobre a vida de Cristo, sobre a vida dele, o ministério dele aqui na terra. Nós observamos que Jesus, ele é profeta, sacerdote e rei, como também ele é o servo, operador de milagres. Deus, através de Moisés, tinha prometido ao povo em Deuteronômio 18:15: "O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás." Então havia essa profecia que Deus ia mandar um profeta semelhante a Moisés, que o povo deveria ouvi-lo. E Jesus, em João 5,46, diz: "Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito." Então essa profecia de Deuteronômio 18:15
todos os teólogos afirmam que Moisés estava se referindo a Jesus. Esse profeta semelhante a Moisés que viria, ele estava se referindo a Jesus, e Jesus disse que Moisés escreveu a respeito dele, a respeito de Cristo. Também tem profecias a respeito de Jesus como sacerdote, né? Jesus, além de ser profeta, ele também é sacerdote. A carta aos Hebreus tem muitas informações importantes a respeito do ministério sacerdotal de Jesus. Hebreus capítulo 7, versículo 17, versículo 21, diz assim: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui já tem uma citação do Salmo 110, versículo 4. Versículo 21. Mas este conjuramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículos 24 a 28. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma única vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, seja da ordem de Melquisedeque ou de Arão, eram homens fracos, homens falhos, pecadores, mas eles prefiguravam, eles eram um tipo, eram sombras do sacerdócio perfeito, que era o sacerdócio de Cristo. Então, Jesus era profeta, era sacerdote e também rei. Havia profecias, Há profecias no Antigo Testamento sobre essa questão de Jesus como rei. Por isso que quando chamava-se Jesus de filho de Davi, essa expressão filho de Davi, como o cego Bartimeu disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém e o povo ali estava dizendo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o rei. Jesus foi aclamado como rei, como filho de Davi, o descendente de Davi, aquele que viria para estabelecer o seu trono para sempre. Então, Jeremias 23, versículos 5 e 6 diz, levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Será este o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa, ou seja, Jeová Tsidkenu. Essa expressão Jeová Tsidkenu significa Senhor, justiça nossa. Então tinha profecias no Antigo Testamento falando da vinda de Jesus como rei. Daniel também falou sobre a vinda de Jesus como rei, que ele virá para estabelecer o seu reino para sempre, aquela pedra lançada sem mãos que vai destruir todos os reinos humanos e ali ele vai começar a reinar para sempre por toda a eternidade. Isso vai acontecer quando Jesus vier no final da grande tribulação, derrotar o anticristo, o falso profeta e estabelecer o reino milenial aqui na terra. Está registrado em Apocalipse, no capítulo 19, que essa vinda gloriosa de Cristo, e capítulo 19, versículo 16 de Apocalipse, diz que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito maravilhoso saber que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Jesus também veio como servo. Na sua primeira vinda,
Ele veio como servo. Isaías capítulo 52, versículo 13, identifica o Messias, como servo. E Jesus mesmo se auto-intitulou servo. Ele disse em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O servo sofredor. Jesus também é profetizado no Antigo Testamento como operador de milagres. Foi também Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, que falou a esse respeito. Aliás, Isaías é considerado profeta messiânico, porque ele falou bastante a respeito de Jesus, da vinda de Jesus, do ministério de Jesus, tanto da primeira vinda quanto da segunda vinda. Então, Isaías 35, versículos 5 e 6 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. E isso aconteceu. Isso aconteceu no ministério de Jesus. A gente vê que Jesus curou cegos, Jesus curou aleijados, Jesus curou surdos e mudos. Inclusive ele disse aos discípulos de João: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam e os surdos ouvem. Então essas profecias a respeito de Jesus, elas se cumpriram no Novo Testamento, sobre o ministério dele. Texto 4 da nossa lição, profecia sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Profecias a respeito da morte de Cristo é muito interessante, irmãos, quando a gente analisa o Salmo 22 e Isaías 53. O Salmo 22 é como se o salmista estivesse ao pé da cruz, contemplando tudo que estava acontecendo ali. É verdade, esse Salmo 22 ele foi escrito por Davi, e essa palavra aí do Salmo 22, vários versículos dela apontam para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O primeiro versículo do Salmo 22 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Ou Deus meu, por que me desamparaste? Foi o versículo que Jesus citou lá na cruz do Calvário por ocasião da sua crucificação. Então, esse versículo se cumpriu em Cristo. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão em aramaico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, uma expressão em aramaico. Jesus ele falava aramaico, mas o Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em gregos, mas ele falava a língua corrente no dia a dia era o aramaico. Então isso já estava previsto, essa palavra que Jesus falou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Já estava profetizado isso no Salmo 22, versículo 1. Nos versículos 6 a 8, diz que ele é motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Versículos 15 e 16 do Salmo 22. A minha língua gruda no céu da boca. Versículo 16, perfuraram minhas mãos e meus pés. Então observe aí vários detalhes do sofrimento, da paixão de Cristo ali na cruz do Calvário. Então a sua morte foi profetizada no Antigo Testamento pelo salmista Davi e também pelo profeta Isaías. Isaías capítulo 53, todo o capítulo 53 enfatiza bastante o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício vicário, como ele sofreu pelos nossos pecados. Isaías 53, versículo 4 diz que nós o consideramos castigado por Deus,
por Deus atingido e afligido. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pesaduras fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos. Então observe aí a grande ênfase do profeta Isaías no sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, na morte de Jesus, na morte vicária. E sempre o profeta Isaías coloca que tudo isso foi por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Por isso que a gente diz que a morte de Cristo foi uma morte vicária, substituiu a mim e a você. Também tem profecias a respeito da ressurreição de Cristo. O Salmo 16, versículo 10 diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então esse Salmo, capítulo 16, versículo 10, se cumpriu em Cristo. Inclusive Pedro, tanto Pedro como Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, refere-se a este versículo como uma profecia da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Então, estava tudo profetizado a respeito da vinda, do nascimento, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. E o Antigo Testamento, além de profetizar a respeito da vinda, do nascimento, da morte, da ressurreição, do ministério de Jesus, também tem profecias no Antigo Testamento a respeito da segunda vinda de Cristo, da vinda gloriosa de Jesus, da manifestação de Cristo em glória para estabelecer o seu reino aqui na terra. Nós já falamos aqui de Isaías, que é considerado profeta messiânico. Tem muitas profecias de Isaías a respeito da volta de Jesus para estabelecer o seu reino. Temos profecias em Joel, em Zacarias, em Ezequiel, em Daniel. Tem várias passagens bíblicas, vários textos do Antigo Testamento, que o tempo aqui não permite entrar em detalhes sobre eles, que apontam para a segunda vinda gloriosa de Jesus, quando ele virá estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Cristo é pré-existente, ele já existia antes de serem criados os céus e a terra. E ele veio ao mundo, se fez carne e habitou entre nós, e no plano da salvação estava incluído a vinda de Cristo. O plano da salvação tem como Jesus a figura central, a pessoa central. Então o Antigo Testamento já fala, aponta para Jesus. Desde o início, Gênesis 3:15 já aponta para a vinda de Jesus. Então é maravilhoso a gente ver e compreender como as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus se cumpriram fielmente no Senhor. Ao ler, por exemplo, o livro, o Evangelho escrito por Mateus, ele enfatiza bastante. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, muitos detalhes da vida e do ministério de Jesus aqui na terra foram profetizados no Antigo Testamento. A Bíblia é a palavra de Deus, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. O que se fala a respeito de Cristo no Antigo Testamento são sombras, é o tipo, mas a realidade aconteceu no Novo Testamento com a vinda de Jesus, a sua morte e ressurreição.
Deus abençoe, meus irmãos. Assim concluímos o estudo da nossa segunda lição de hoje a respeito de Cristo profetizado no Antigo Testamento. Deus abençoe você, continue estudando o livro-texto, respondendo os exercícios e vamos continuar nessa jornada de estudos bíblicos a respeito de Cristo, a respeito da cristologia. Até a próxima aula, se Deus quiser.